Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, de Luciana Romanoli, tese apresentada em 2019 na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em teatro, pesquisa Texto e Cena. Luciana Romanoli é jornalista cultural, também é psicanalista lacaniana. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no link para pegar a leitura desde o início. O link vai levar ao vídeo logo abaixo aqui da descrição. E na descrição também o link para o texto em PDF, caso queira lê-lo. No canal também outras playlists em literatura, literatura dramática e teatralidades, onde abordamos leituras de textos sobre teoria, história, estética, crítica do teatro. Peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal ativando o sininho para não perder nenhuma atualização, já que Platão se dá na falta. E então, sem mais, vamos à leitura. Peguem seu café, chá, água, mate, o que quiserem, estiquem as pernas, fechem os olhos. Vamos à leitura agora de Os Pálidos, tem 12 páginas. Preparados? Bora então, sextou. 2.2.1 Os Pálidos. No momento da criação de Os Pálidos, 2015, o contexto político brasileiro já havia se modificado fortemente em decorrência da crise política que culminaria na deposição de Dilma Rousseff e na ascensão dos discursos da extrema-direita na esteira das investigações sobre corrupção baseadas em delações premiadas conduzidas pela Operação Lava Jato, que alçaram a ícone nacional, o então juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, posteriormente ministro do governo Jair Bolsonaro e acusado de parcialidade nos processos contra políticos de esquerda, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, projetando a cidade de Curitiba e seu perfil conservador no cenário político nacional. Também a movimentação da Rua São Francisco já havia se alterado como espaço público de convívio intensificado entre classes sociais distintas e de ação policial, explicitando tensões sociais. Todas essas tensões impactaram no processo criativo das ciacenhas e invadiram a paisagem sonora do espetáculo, de modo que os ruídos literais e metafóricos das vizinhanças atravessam a dramaturgia. Assim como na obra Homem Piano, a dramaturgia é assinada por Sueli Araújo, também diretora, e desta vez uma presença corpórea em cena. Para que a inclusão dos espectadores na dramaturgia se efetivasse, a companhia realizou ensaios em que a relação pudesse ser experimentada. Parágrafo. É uma reclamação constante dos atores que é muito difícil ensaiar sem os espectadores. A gente cria algumas circunstâncias em que podem estar presentes o pessoal da técnica e convidados. Muito menos para a gente mostrar o trabalho e muito mais para ter uma participação e conseguir minimamente mapear lugares de tensão no espetáculo, lugares de movimentação possíveis. Então, a minha fala constante é este perceber dos acontecimentos da cena, para mantê-los, os atores, sempre ligados em todos os acontecimentos ou provocando os acontecimentos. E me colocando também como espectadora, recebendo os deslocamentos de cena, as intensidades, os volumes das vozes, as aproximações possíveis de corpos entre espectadores e atores. A gente vai conversando sobre isso enquanto faz a cena. Araújo, 2016. A atmosfera de Os Pálidos evoca dois filmes do cineasta espanhol Luis Buñuel, 1900-1983, que são O Anjo Exterminador, de 62, e O Discreto Charme da Burguesia, de 72. Sobretudo pelo anestesiamento e a inércia da classe econômica nomeada no segundo. Enquanto no primeiro filme assistimos a convidados que, sem explicação, simplesmente não conseguem ir embora de uma festa, e no outro,
nonsense semelhante se repete com um grupo de pessoas que vai a um restaurante, mas não consegue jantar, a peça constrói uma situação de confraternização habitada por personagens de uma burguesia presa em si mesma, enredada pelo consumo e rouca de protestar nas redes sociais. A perturbação do sentido própria do surrealismo alinha-se à pesquisa poética da companhia sobre a relação com o espectador na criação de um não acontecimento que se prolonga no tempo e que expõe um cotidiano vivido sem propósito, motivado por inércia. Movido por inércia. Os Pálidos se inicia com um convite nominal que se configura como uma primeira interpelação direta a implicar o sujeito por sua identidade social no acontecimento por vir. Os espectadores então sobem a escadaria até o primeiro andar da sede das Ciacenhas, acompanhados pela música Vai Embora, de 1980, de Angela Rorô, como sugestiva trilha sonora que sobrepõe afetos hostis ao convívio. Parágrafo. Eu gostaria muito que você entendesse, usasse toda a sua inteligência e percebesse que é com você que eu estou falando agora, as suas vibrações me incomodam, sua presença me perturba. Levanta, levanta, por favor, vai embora. Levanta, saia do teatro agora, eu preciso de paz para cantar. Acredito que seja o trecho da letra da música citada. Continuando. A dramaturgia sonora já antecipa sentimentos contraditórios e palavras que ecoarão durante a apresentação. Diferentemente do O Povo em Pé, a Ciacenhas o endereça aos espectadores também afetos negativos no diapasão da hostilidade e do constrangimento. No primeiro andar da sede, os espectadores encontram o cenário de uma mesa de chá posta, com xícaras e assentos espalhados suficientes para quase todos. Os atores, em vestes extravagantes de festa, apoiam-se na parede ou a zanzam, como que inebriados. Logo, os olhares interpelam por reações dos espectadores num clamor silencioso a concordar, discordar, aprovar, desaprovar, reagir, pensar. De modo de instinto do povo em pé, a Ciacenhas encontra, assim, sua forma de incluir o público sem formular um convite expresso pelo discurso e sem ditar o que ele deve fazer, mas abrindo espaços para o corpo do espectador se expressar dentro de um jogo escópico de mútuo reconhecimento que considera a alteridade. Escavam, assim, um comum possível além da apatia e da superficialidade das formalidades sociais. Se pensarmos em perspectiva com delicadas embalagens e circo negro, o que espreita é algo pré-identidade, anterior à cultura civilizatória, como esta que gera o mal-estar ao impedir a satisfação pulsional. Ver Freud, Sigmund, O Mal-Estar na Civilização, de 1930. Esse estado inicial se assemelha a um fim de festa, mas de uma festa não acabada, inacabável, como nos filmes de Buñuel. O interesse do inebriamento é certa qualidade de ausência na presença, um não estar em plena consciência, uma perturbação dos sentidos que, entretanto, se constrói por um investimento dos atores numa qualidade intensificada de presença cênica, tal como é preciso o equilíbrio extra para se produzir o desequilíbrio cênico. A primeira ação substancial em direção ao público será o tremular de pequenas bandeiras brancas apontadas a um por um. O pedido de paz, simbolizado nesse gesto, sugere o reconhecimento de uma tensão de base na dimensão convivial. Esta será uma estratégia recorrente na dramaturgia, a sugestão de pressupostos não manifestos que mantêm em tensão esse grupo de pessoas. Os atores comportam-se como uma espécie de coro cujas falas ecoam entre si, por contágio, e instauram uma atmosfera peculiar. O discurso opera conforme estratégias reconhecíveis da comunicação em tempos de redes sociais, de modo que as frases vão se repetindo, sendo manipuladas, contaminam umas às outras. Os sentidos deslizam, são convertidos em vertidos esvaziados. Em vários momentos, isso gera refrões, como em uma composição musical. Vemos o jogo reincidente,
entre singularidades e coletividades, que deriva em um comportamento de manada, isto é, na imitação irrefletida de escolhas e comportamentos dentro de um grupo, como uma tomada de direção em comum que fortaleça o sentimento de igualdade e pertencimento. Isso não é somente efeito, é o que está posto em questão formalmente na dramaturgia. Assim, as figuras, não suficientemente ficcionais para serem personagens, nem o bastante cotidianas para serem os atores por si mesmos, disputam o que são, em falas que se somam e acumulam, primeiramente como uma autoimagem narcisista e depois cruel. Nós somos incríveis, cultos, pós-graduados, muito simpáticos, assépticos, higiênicos, blindados, biltres, snobs, covardes, depravados. Não somos? Essas palavras atravessam o espaço cênico e os corpos dos espectadores porque vão sendo rebatidas pelas vozes das figuras distribuídas em vários cantos, de modo a gerar uma ambiguidade em relação a quem está incluído nesse nós, que agora já não parece querer designar somente os atores. Essa construção valorativa irônica, do autoelogio ao escárnio, parece endereçar uma crítica contundente à autoimagem da classe média ilustrada e a seus discursos propagados de modo contagioso em redes sociais. A certa altura, Grace questiona: acha mesmo que podemos confiar? A dúvida é sobre nós, a plateia. Aqui a atenção é redirecionada ao público e os espectadores são indagados para além da superfície da pergunta, sobre algo que diz respeito à sua ética no convívio social. Quando Rafael sugere romper a estagnação de modo que todos saiam obstinados a realizar um gesto definitivo para a humanidade, o alívio vem do adiamento da ação. Eu sugiro que não seja agora. Nesse ponto da dramaturgia, o discurso já não diferencia entre nós e eles dentro do teatro. As figuras tratam os espectadores como parte desse grupo paralisado que, vez ou outra, toma coragem de confabular uma transformação social que está pressuposta como necessária para um nós igualmente pressuposto. Os avanços e recuos, entretanto, prosseguem como o delineamento dos hábitos e afetos que operam pela manutenção do status quo. O movimento seguinte, de Os Pálidos, é o de separação em dois grupos menores, com o convite, feito por gestos com as mãos e olhares, para que alguns espectadores subam ao segundo andar. No novo espaço, o público ocupa cadeiras diante de pequenas mesas, 2 a 2 entre vasos de plantas. A janela é aberta e o barulho da rua adentra o ambiente, reforçando o efeito já produzido pela sonoplastia de cruzamento residual entre um dentro e um fora. O fora, esse lugar de risco. O dentro, supostamente protegido. Entre os dois andares internos, a acústica permite uma permuta parcial de sons, ampliando a espacialidade da zona de contágio discursivo instaurada pelos atores. Os espectadores e o contexto social são incluídos na ficção, com efeitos de autorreflexividade ao anunciarem que começou uma grande tormenta. Aspas. Vocês percebem alguma coisa diferente? Não? Eu percebo. Vocês não percebem? Alguma coisa diferente no ar? Sim, algumas pessoas percebem. As perturbações vão ganhando especificidade no discurso como algo que se sente nas praças, condomínios, jornais, revistas. Os sopapos da mídia me perturbam, a falta d'água me perturba, diz Anne. Discutem se é possível ou não um gesto definitivo. Nós, os pálidos, precisamos pegar em armas para acabar com as perturbações. Mas nós precisamos de apoio incondicional, concluem as figuras. Autodenominando-se com a metáfora título, que carrega significações relacionadas a pele descoradas, possível alusão à branquitude, à covardia ou mesmo a cadáveres, e a estados de ânimos inexpressivos, sem entusiasmo. Após uma breve discussão sobre haver ou não outro jeito, vão à busca de armas nas próprias bolsas e com os espectadores. Como não encontram nem arma nem dinheiro para comprá-las, surge a ideia de fazer uma vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha? Uma vaquinha para elevar a audácia dos nossos atos? Pensem o que nós podemos fazer juntos para mudar o mundo.
Dizem os atores, ora ao microfone, ora olho no olho com um e outro espectador, ao som de Eu em Rosa, de Paulo César Pinheiro e João Batista Nogueira Júnior. Muitas pessoas se negam, outras depositam dinheiro na caixinha. A recusa, seja por uma não adesão à ficção ou dentro da dramaturgia, representa uma posição de rechaço ao sistema de valores que embasa uma ação armamentista. Já a doação de dinheiro tanto pode ser uma manifestação de acordo com a solução violenta, quanto uma reação restrita ao contexto teatral que poderá ou não ter suas implicações consideradas a posteriori. Essa indeterminação ecoa o não ser do teatro como acontecimento bidimensional vivido pelos corpos como ficção ou, ao menos, interstício extracotidiano. Na primeira vez que assisti à peça, ainda desorientada em meio à dramaturgia, contribuí com a vaquinha como quem deposita algumas cédulas de dinheiro quando artistas de rua passam chapéu. Mais tarde, ao refletir sobre a peça, foi que compreendi o automatismo de aderir à campanha da vez, ao chamado por transformação social, por mais que discorde radicalmente do discurso armamentista. O que os pálidos demanda do espectador nesse gesto é a atenção também às implicações da adesão ao discurso de um grupo. Consciente ou não disso, o gesto de ceder dinheiro para a compra de armas não fica incólume de desvelar posições éticas. Ele coloca o espectador em situação de necessariamente se posicionar, arcando com o desconforto dessa posição e com as contradições e ironias que perpassam o discurso envolvido. Dessa maneira, a vaquinha, tal como o descarte das memórias em arqueologias do presente, implica o espectador como sujeito político e o convoca a uma atitude de autorreflexão que se assemelha à cena dos tomates, a manipulação dos afetos de revolta social pelo discurso dos atores que conduz a vaquinha é feita para ser percebida, é ironizada na própria sequência das falas, quando perguntam o que poderíamos fazer juntos para mudar o mundo. Algo para mudar o mundo, álcool para mudar o mundo. O trocadilho banal escapa e ressoa ironicamente pelo espaço, amplificado na coralidade das vozes entusiasmadas, como se novamente embriagadas em um novo recuo à inércia, aos hábitos de convívio que sustentam a inação como uma forma de dopar os sentidos e contornar o mal-estar que demandaria uma atitude drástica. Logo, o público é reunido no andar de cima, as figuras distribuem taças de vinho, colocando o espectador novamente em situação de tomada de decisão com uma implicação ética implícita. E agora, aceitar o álcool para mudar o mundo? A vaquinha pró-arma era mais fácil de ser rejeitada, por ainda haver maior consenso social contra armas e revolução armada, o que talvez tenha se modificado após a eleição de Bolsonaro e seu decreto facilitador do porte de armas, mas a festa e a bebida alcoólica são hábitos demasiadamente introjetados na cultura justamente como potencializadores do convívio social. Ademais, aceitar o copo de vinho não significa necessariamente aceitar álcool para mudar o mundo. Contudo, ao fazê-lo, não se escapa de produzir esse sentido dentro da articulação dramatúrgica que a peça constrói. Enquanto os atores dançam um samba instrumental e o samba de bênção de Vinícius de Moraes, a entoar que é melhor ser alegre que ser triste, e riem, espectadores permanecem sentados, bebendo e observando. Um colchão inflável com lençol branco e travesseiros é posto no centro do espaço cênico do segundo andar e pessoas do público são convidadas a se deitarem. É um momento lounge, arquitetado de maneira a ser agradável aos sentidos. Com isso, o espetáculo proporciona a esses espectadores a experiência sensória do conforto, o sambinha, o travesseiro, que dramaturgicamente está atrelada à inércia dessa classe econômica. Novamente, a ironia incide sobre a manipulação com a qual o público é conduzido por posições confortáveis à burguesia, a revolta sem foco, a apatia, a reclamação, a adesão a campanhas inócuas, a distração do chá e do vinho, o conforto do lounge, da música de apartamento, do travesseiro. Essas amenidades correspondem à saída às quais se recorre para escapar de uma visão crua dos problemas sociais. Vamos falar só banalidades? Começam a propor os atores entre si,
depois aos espectadores, buscando concordâncias numa operação cumulativa e contagiosa de espacialização das falas, até que se configure um grande coro de blablação que assume a melodia de Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, célebre samba de exaltação relacionado a um ufanismo acrítico. Outra pista dramatúrgica de que há algo a desconfiar antes de aderir ao coro dos pálidos. Em meio a uma malfadada tentativa de achar um assunto isento de conflito, Ciliane sintetiza: a minha proposta é mais direta e reta. É perguntar aqui qual é o assunto que nos contamina em comum. Esta frase é especialmente significativa para a fruição das dinâmicas coletivas que a dramaturgia vem construindo ao longo da peça. O que se explicita é mais do que os recuos diante de conflitos e os entraves ao consenso, uma falta de prática de dissenso que se converta em outra coisa que não a imobilidade. O embate discursivo, então, é abandonado como aparente constatação da falência da linguagem e dá espaço a outra forma de contágio, no sentido da afetação que um corpo pode causar em outro. Nós pedimos ajuda com os olhos, com as mãos, com o gesto. Esperamos ser compreendidos em nossa astúcia, sugere Anne, ao passo que cada ator oferece algum modo de contato tátil a espectadores, um a um. Cada uma das ações depende do consentimento desse outro convidado. Entrelaçar as mãos, olhar fundo nos olhos, chamar um espectador para dançar, tocar sua face com a mão espalmada, dar-lhe um beijo, um selinho, encostar testa com testa. Todas formas de estabelecer uma troca de afeto mais íntima, ainda que extremamente efêmera, com esse outro que é, mais diretamente, deslocado de sua posição de observador e passa a ser o foco daquele ator e da parcela de espectadores que o observam. Há uma doçura e uma vulnerabilidade nas aproximações, desvestidas do cinismo e da ironia que antes permeavam a dramaturgia, que permitem a construção de cumplicidade a partir da fragilidade das posições de ator e espectador. O convívio se efetiva no nível do um a uma distância íntima, em situação de baixar a guarda e as defesas sociais para os espectadores que assim o consintam. Alguns permanecerão à espreita, outros recusarão com afetos variados. De todos esses gestos, o selinho é que instaura maior tensão e potencial constrangimento, como um pequeno atrevimento que, para muitos espectadores, em especial muitos da própria classe teatral, se configura banal, mas para outros é capaz de desestabilizações. Isso vai depender de múltiplos fatores, os quais não seria possível esgotar aqui. Entre eles estão questões de ordem das identidades sociais e das singularidades, as emoções produzidas e os afetos em circulação, a relação de cada um com o seu próprio corpo e com o corpo do outro, questões de gênero, sexualidade e raça, e como elas se relacionam com a tradição cristã e patriarcal monogâmica, heteronormativa e machista da nossa sociedade. Há de se considerar, então, o fato de o elenco ser composto por uma maioria de mulheres brancas e de Bertazzo performar uma masculinidade distinta do padrão patriarcal heteronormativo. Podemos citar como exemplo o caso testemunhado de uma garota que consentiu o beijo e, após a peça, foi vista discutindo a relação com o namorado incomodado na parte de fora do teatro. Esse é um exemplo de como essa estratégia dramatúrgica dos gestos afetivos, ao mesmo tempo em que tem grande força de romper com as barreiras discursivas para gerar efêmeras situações de afetação intensa no convívio, também opera como um dispositivo de desvelamento de tensões subjacentes dos corpos em convívio. No caso do controle sobre o corpo do outro, mais especificamente o controle sobre o corpo da mulher, intrínseco à ideologia monogâmica e patriarcal. Quando a palavra retorna, traz a admissão da armação, do caráter construído da situação teatral, como um gesto crítico de distanciamento da ilusão, que não deixa de comportar uma ilusão de transparência entre atores e espectadores, abrindo caminho para o efeito de irrupção do real de um discurso composto por palavras que são nossas de verdade, conforme se nota no trecho a seguir. Parágrafo. Tudo armado. Sabe por quê? Porque nós temos uma pergunta a fazer a vocês. E não aqueles lá fora. Por isso que a gente trouxe esse colchãozinho e essas plantas. Para deixar íntimo, agradável. Por isso que a gente abriu essa brecha aqui agora, em nome da nossa convivência nos últimos minutos. Nós temos só mais 74 palavras
para falar para vocês que são nossas de verdade. Alguém pode responder sobre quando nós vamos falar sobre nosso espírito conservador, sobre nossa brutalidade machista, sobre a nossa corrupção massiva e pop, a nossa hipocrisia tropical e tradicional? Quando é que nós vamos falar sobre a nossa ginga para perversidades verbais, assassinatos cordiais? Quando é que nós vamos falar sobre tudo aquilo que nós supunhamos não ser? Nota 139. Os sinais gráficos, esse texto foi permeado por barra invertida, representam a passagem, barra invertida não, barra lateral. Os sinais gráficos representam a passagem do discurso a outra voz, de modo que os atores vão completando as falas uns dos outros, construindo coletivamente as significações. Beleza. Retomando. Esse efeito de autenticidade do real permite que o crescimento das tensões atinja seu cume com um momento em que, enfim, se nomeia o que nos contamina em comum e, até então, permanecia no campo da sugestão e da metáfora. O espírito conservador, a brutalidade, o machismo, a corrupção, a hipocrisia, a perversidade, os assassinatos. Uma série de afetos e ações relacionados às pulsões agressivas. Recordemos o circo negro, que caracterizam aquilo que supunhamos não ser, como a matéria comum que se buscava e que se encontra não nas idealizações autocondescendentes de uma humanidade em progresso iluminista, mas sim no enfrentamento de suas obscuridades. Tudo aquilo que supunhamos não ser carrega uma marca temporal relacionada ao contexto sociopolítico brasileiro e à emergência de contranarrativas de sujeitos subalternizados por processos de racialização e generificação. É interessante ainda notar que essa construção discursiva se faz, mais uma vez, na primeira pessoa do plural, um nós que abarca atores e espectadores. Não é o ódio do outro que se aponta. O gesto aqui é de autocrítica. Por isso mesmo, a dramaturgia estabelece o quão difícil é sustentá-lo. Insuportável isso aí, ó, interpõe Bertazzo. Fim da brecha, anuncia Rafael. E voltam a falar em banalidades e garatujas, enquanto a ironia sobre nossas contradições se transfere para a dramaturgia musical com a entrada da canção Protesto, de Bluebell, e suas alusões às ambiguidades dos protestos de 2013. Parágrafo. Não gosto de carnaval, multidão social, o meu lema oficial é Less is more, j'adore. Não vou me apaixonar, nunca mais, nunca mais. E se alguém se aproximar, Senhor, estamos sem sistema. Socorro, se o mundo continuar assim, eu morro. Que raça! Vocês estão achando que eu sou palhaça? Socorro, se o mundo continuar assim, eu morro. Que raça! Vocês estão achando que eu sou palhaça? Me permita amargurar. Just for now, tenho do que reclamar. Me permita amargurar. Just for now, tenho do que reclamar. Eu e a torcida do Flamengo. Eu e a torcida vamos reclamar, criticar. Eu e a torcida do Flamengo. Mengo, Mengo, Mengo. Eu e a torcida vamos reclamar, criticar. E eu e a torcida do Flamengo vamos protestar. Latidos. A música, com seu caráter festivo, tem uma qualidade de confraternização semelhante à do chá e à do vinho. É mais um apoio a um convívio social agradável e alienado das tensões. Ao mesmo tempo, é veículo privilegiado para que se propaguem discursos críticos sem provocar rompimentos no campo das relações. Protesto carrega esses sentidos ambíguos sobre uma indignação social gourmetizada em língua estrangeira, que não gosta de multidão, mas se sente pertencente a um grupo injustiçado que tem do que reclamar. Um protesto que faz lembrar cartazes como Liberté, Égalité, Beyoncé, que se viram quando as manifestações de junho de 2013, iniciadas como luta pelo direito ao transporte público, foram perdendo o foco crítico e acabaram capturadas por cidadãos de direita que portaram até faixas pró-ditadura. A necessidade de ação para mudar o mundo é iminente e onipresente em Os Pálidos, mas permanece encoberta por amenidades e é ela mesma objeto de desconfiança, ironia e problematização pela dramaturgia.
Dessa maneira, a senhas manipula explicitamente nossas fraquezas, como a indignação seletiva e as ignorâncias plurais, nosso patético e nossos cosméticos. Os apoios, como escapismos legalizados em uma sociedade com variadas formas de alienação da razão e dopagem dos sentidos, sempre a desviar o olhar do desamparo humano, da vulnerabilidade da carne e dos problemas sociais. Instaura um campo de experiência no qual possam germinar questões como o que nos é comum, o que nos une para que nos unimos, o que nos une ou para que nos unimos, de que convívio estamos usufruindo e o que fazemos dele. Assim como a ironia é uma figura de linguagem ardilosa, nem sempre compreendida para além da mensagem literal, a manipulação explícita é uma estratégia arriscada. Que formas de exposição do ato de manipular serão necessárias para conduzir a atenção crítica do espectador às manobras a que está sujeito? Até que ponto a força atrativa dos elementos que tornam o convívio agradável, como o chá, o vinho e o colchão, não se sobrepõe à elaborada construção discursiva que questiona por vias poéticas a impotência e a inércia dessa forma de convivência social? Como espectador, a minha percepção é de que muitas das camadas de leitura demandam um tempo de decantação e um exercício de autorreflexão que o acontecimento cênico de Os Pálidos em si não comporta. Assim as senhas conduz o espectador por essas trilhas incertas, sob o risco de que alguns dos movimentos críticos permaneçam implícitos, aquém de uma tomada de consciência sobre eles. Entretanto, ainda que essa perspectiva crítica permaneça à sombra dos prazeres oferecidos, o momento de interrupção dos discursos verbais por gestos silenciosos de afetividade permite que uma centelha de experiência de comum se acenda, com sua inevitável medida de exposição de vulnerabilidades. Bem, ficamos por aqui. No próximo vídeo 2.3, Consentimento e Recusa, Companhia Brasileira. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, curtam o canal. Se quiserem replicar numa atitude generosa, agradeço. Compartilhe aí com a sua galera, com o seu campo social, com a sua bolha, que seja cada vez mais expandida. Fúria bolha. Um grande abraço, um beijo no seu coração, paz e bem a quem merece.